Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aí ao nosso canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre bloqueio no Facebook. É um tema super polêmico que muitas pessoas têm várias e várias dúvidas do porquê que acontece, por que a conta é bloqueada, por que o BM é bloqueado, o que pode ter gerado esse bloqueio, como se livrar disso, como melhorar, né, a qualidade da conta para que os bloqueios não aconteçam tanto, o que é nicho black, o que é nicho white. A gente vai passar aí por todos esses temas e trazer dicas super valiosas. É um manual extremamente completo que a gente vai trazer aqui para que você possa evitar que isso aconteça com você. Meu nome é Frederico Bittencourt, você pode me chamar de Fred, eu sou um dos sócios aqui da agência Invento Comunicação. Nós estamos há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital, então a gente já tem uma ideia, já precisou lidar com essa situação várias vezes, é muito chato quando acontece, mas ao longo do tempo a gente foi estudando com outros profissionais, né, com a nossa equipe e com situações que ocorreram, como eu falei, e foi aprendendo a lidar um pouco mais com esse tipo de bloqueio, com esse tipo de situação. Então é isso que eu quero passar para vocês agora. Vamos compartilhar a tela porque eu quero colocar para vocês aí cada ponto, cada situação para que vocês estejam na mesma página que a gente e para que a gente possa ajudar vocês ainda mais nesse assunto. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Então aqui, pessoal, eu fiz um mapinha mental para guiar a gente nesse caminho, tá? Como evitar bloqueios no Facebook. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa saber? A gente precisa entender os motivos que fazem com que a gente possa ter os bloqueios. O que acontece? Qual é o motivo pelo qual o Facebook pode bloquear a minha conta, o meu ativo, o meu Business Manager, tá? Então, vamos ver aqui, ó, tá? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero definir aqui com vocês o que é nicho black, o que é nicho white, o que é produto black, produto white. Eu quero desmistificar um pouco isso na cabeça de vocês, tá? Muitas pessoas acabam categorizando alguns nichos como finanças, saúde, sexualidade como nichos black. Tá? Não existe muito uma questão de um nicho ser black. Eu posso estar anunciando a Invento Comunicação aqui, que é uma agência de publicidade e marketing, e eu posso fazer com que para o Facebook a minha promessa seja black. Tá? Então, para a gente poder entender exatamente ao que se refere isso, tá? A promessa, a copy, o anúncio, o criativo é que vai fazer com que outras ferramentas como Google Ads, TikTok, Pinterest, tá, bloqueiem ou não a tua conta. É a promessa. Então, às vezes você coloca ali num anúncio uma promessa muito forte. Ganhe mais de 10 mil reais por mês com essas estratégias de marketing digital. Contrate a Invento Comunicação e garanta que a sua empresa vai faturar mais de 50 mil reais por mês. Concorda comigo que o Facebook e essas outras redes não possuem a certeza de garantia de que eu vou conseguir fazer aquela entrega, de que eu vou conseguir garantir que o meu cliente ganhe mais de 50 mil por mês através das minhas estratégias? Então, a promessa é que se torna black. E aí é que você tem que ter um entendimento mais profundo de como você vai trabalhar nichos sensíveis. Eu costumo dizer para os nossos clientes que existem sim nichos mais sensíveis, como finanças, sexualidade, saúde, né? Por quê? Porque encapsulado, na maior parte das vezes, é proibido você anunciar pela política, né? Vender remédio. Finança, se você estiver prometendo resultado, é proibido. Sexualidade, pior ainda, se você for vender um produto que estimula a sexualidade feminina, a sexualidade masculina, esse produto, se você for anunciar de uma forma muito agressiva, como ele já é sensível, a chance de você ter ele bloqueado é muito grande. Imaginem vocês agora com essa entrada de tratamentos à base do cannabis, o quão difícil é você vender esses tratamentos, o quão difícil é você anunciar esses tratamentos. Mas existe uma forma de você anunciar. Você pode trabalhar no entorno da promessa, da tua copy, dos teus anúncios, para que a promessa seja um pouco mais amena. Então vamos a outros exemplos aqui, tá? Vamos colocar aqui saúde, emagrecimento. Se eu fizer um anúncio lá falando que o meu método, o meu medicamento garante que as mulheres vão perder 30 quilos em 30 dias, perca 1 quilo por dia. Cara, isso vai dar bloco, é certo, certeza. Garanta que você vai perder 1 quilo por dia. A gente não tem como garantir isso. Agora, concorda comigo que se eu pegar 2 clientes que estão fazendo o tratamento, trabalhar um vídeo com essas clientes, um testemunial, e ali no vídeo elas contarem a experiência delas, olha, eu estou fazendo esse tratamento, eu estou usando esse medicamento, e ao longo desses últimos 30 dias eu tive esse resultado. Nesse caso, eu posso garantir para você que você não vai ter bloqueio. Então, consegue entender esse sentido da promessa, de como a promessa ela pode gerar o teu produto, o teu serviço white ou black? Por mais white que seja o teu produto como uma agência de publicidade, se eu trabalhar uma promessa muito forte,
eu vou ter o bloco porque eu vou ser considerado muito agressivo ali, tá? Então, nesse sentido, é que a gente precisa entender que as promessas, elas podem ser sim motivo de bloqueio e não o nicho em específico, ok? E aí, pessoal, eu até trouxe aqui alguns exemplos de imagens geradas aí com inteligência artificial no Midjourney. Meu sócio, que é o Cassiano, inclusive, está fazendo algumas trilhas aí sobre inteligência artificial. Já fez aqui no canal uma trilha sobre Midjourney, inclusive foi seguindo as dicas dele que eu consegui fazer essa imagem aqui, essas imagens aqui, tá? E eu até quero mostrar para vocês, ó. Vou abrir, por exemplo, aqui uma imagem que eu gerei, ó, lá no Midjourney. O que a gente poderia trabalhar aqui nessa imagem? Você já consegue imaginar, né? Um pintinho feliz com uma mulher muito sensual, né? A gente pode trabalhar um remédio que venda ereção, né? Para homens que possuem aí problema com ereção, por exemplo, né? Ou até mesmo o relacionamento. Se o teu relacionamento não está indo muito bem, nós temos aqui o produto certo para fazer com que ela volte a se apaixonar por você, né? E aí, claro, aqui foi uma sugestão que eu dei lá para o Midjourney, mas eu fiz essa mulher segurando aqui o pintinho e feliz, né? Estimulando ali essa questão toda. Eu fui num extremo aqui, pessoal, para vocês entenderem como é possível. Eu tô pensando aqui em trabalhar um produto que vende ereção, que é altamente proibido, né, no Meta, é um nicho altamente sensível, mas é uma indústria farmacêutica que precisa vender, que precisa comercializar os seus produtos, é legal, né? É contra a política do Meta, mas você encontra em farmácias, né? Então ele é homologado pela Anvisa e seria uma forma de você anunciar sem ser muito agressivo na ferramenta, tá? Então aqui seria um exemplo, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui, se você precisa trabalhar, por exemplo, emagrecimento, né? Você pode gerar algumas imagens que explorem o extremo, né, da pessoa que não consegue controlar a comida, da pessoa que come compulsivamente, e aí você gera algumas imagens lá na inteligência artificial, em específico aqui no Midjourney, mas existem várias outras, o Leonardo, enfim, são várias e várias aí que você pode utilizar. E aí, claro, depois disso você vai aprimorar aqui esse anúncio no Illustrator, no Photoshop, né, com design, com uma chamada aqui muito atrativa, tomando cuidado, pessoal, para que a copy que você vai utilizar aqui no criativo e lá na legenda do teu post, né, não seja uma copy muito agressiva, porque daí não adianta nada você utilizar uma imagem, né, que trabalhe essa situação aqui e daí trazer uma copy super agressiva, tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui de um setor que é muito lucrativo, que costuma vender muito bem, que é o segmento da insônia, né? Eu particularmente sofro muito de insônia, né? Tem vários conhecidos que sofrem desse mal também, e esse encapsulado, por exemplo, se você for bater muito forte no Meta, a venda do encapsulado para insônia, possivelmente você vai ter o seu anúncio bloqueado, a sua conta bloqueada e às vezes até o seu usuário, o seu business manager, tá? Então você poderia, essa imagem também foi gerada com inteligência artificial e você poderia trazer ali uma pessoa desesperada, tentando dormir, né? E não conseguindo dormir e, né, precisando de um auxílio, tá? Então aqui é um exemplo de um recurso atual, que é a inteligência artificial, que está cada vez mais forte e disponível para a gente, que você pode utilizar para trabalhar as suas promessas, tá? Então, que é esse primeiro motivo aqui que às vezes a gente leva a bloco. E é o principal, um dos principais motivos pelos quais a maior parte dos anunciantes leva a bloco, tá? O algoritmo acaba analisando ali muita quantidade de pele quando você vai trabalhar algo muito sensual. Então, colocar uma mulher de biquíni, uma mulher de lingerie e muita pele à mostra, um homem sem camiseta, né, todo definido, isso possivelmente vai dar bloco, porque o algoritmo na hora ele vai fazer essa leitura, que tem muita pele ali, ele vai levar em conta que é algo muito sensual e vai bloquear. Tá? Palavras, né, criptomoeda, fazer dinheiro, calvície, coisas que remetam a antes e depois, são palavras que a gente pode tentar contornar, né? Por exemplo, criptomoeda, né? A gente pode colocar lá ganho digital, né? Renda digital, por exemplo, que a pessoa já entende, talvez pensar em algumas formas de você trabalhar o termo que sejam variantes ali. Então, não só a promessa, mas como alguns termos, né? Então, se você vai colocar, por exemplo, um produto de ereção, como eu acabei de dar o exemplo ali, e eu estou indo no extremo, tá, pessoal, para que a gente entenda, ao invés de você utilizar alguns termos, você pode brincar com a questão do pintinho, né? Da galinha, enfim, tá? E como a gente fez ali na própria imagem. Estou dando risada aqui porque é um exemplo muito extremo, mas que é realmente para ilustrar que se eu consigo trabalhar isso, fazendo esse jogo de uso de palavras, eu com certeza absoluta consigo trabalhar outras frentes aqui no Meta, utilizando também recursos de palavras. Então, quando eu tiver uma palavra que seja uma palavra muito agressiva, como criptomoeda, por exemplo, que é altamente proibido, né, no Meta, no Google, eu posso tentar pensar, tá, criptomoeda, cannabis. Eu vou trabalhar ali a venda de um medicamento que utiliza como base a cannabis. E eu preciso
anunciar isso. Então, se eu colocar ali o termo cannabis, né, com certeza absoluta eu vou ter uma reprovação. Então, eu posso ver o que mais que eu conseguiria falar, né, proveniente aí desse segmento da saúde que trabalha com cannabis, para entender se tem outro termo que eu consiga usar que não o cannabis que remeta a essa questão que eu preciso falar. Eu acho que o exemplo é esse, ficou bem entendido aqui, tá? Para que a gente possa tomar o cuidado na hora de usar copy, palavra, imagem dentro das nossas promessas aqui, tá? Não vamos prometer que a gente vai garantir algo em um determinado período, não vamos falar algumas palavras que são terminantemente proibidas para a ferramenta, tá? E não vamos usar imagens que façam essa alusão muito específica a um medicamento, a um programa de emagrecimento muito forte, tá? Um outro exemplo que me veio à cabeça aqui, antes e depois é proibido, né? Teoricamente, a gente não pode anunciar antes e depois lá no Meta. Imagine que você quer vender um remédio para calvície, né? Masculina, que também é um setor que dá muito dinheiro, e você manda a inteligência artificial fazer a imagem de um homem onde a metade da cabeça tem cabelo e a metade é careca. Poxa, ficaria fantástico também, e eu tenho certeza que a inteligência artificial vai ter uma facilidade enorme em gerar uma imagem dessa pra gente. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, pessoal. Esse foi o primeiro ponto. Eu me deloguei um pouquinho mais aqui porque é o ponto mais importante pra gente tomar cuidado. E aí, nós vamos aqui em denúncia. Muitas vezes, um bloco acontece porque alguém vai lá no anúncio e clica em denunciar. Às vezes aquela pessoa se sente ofendida, às vezes você espremeu muito a dor, é perigoso também você cutucar muito a dor da pessoa, né? Explorar muito um medo, um viés muito perigoso de explorar e a pessoa se sentir ofendida por algum motivo. Ou às vezes até concorrentes acabam fazendo isso. Infelizmente o mercado acaba tendo um pouco disso, os concorrentes vão lá e começam a denunciar o teu anúncio. É um motivo de bloqueio também, tá? Tô passando aqui só para explicar os principais. Essa lista aqui, pessoal, eu não trouxe de forma aleatória, eu realmente trouxe da política do Meta e desse conhecimento que a gente tem desses anos que a gente já trabalha com isso, tá? Então eu sei que denúncia também acaba gerando bloco em função desse exemplo que eu dei para vocês, tá? Perfil, pessoal. O teu perfil, muitas vezes, se você criou um perfil novo, se você comprou um perfil, se ele é um perfil que ele não tem histórico dentro da plataforma e você começou a usar ele agora e já no começo você vai lá e começa a trabalhar com campanhas de venda, começa a investir muito dinheiro na plataforma, o Meta ele não teve tempo de avaliar muito aquele perfil. Se é um perfil que não tem uma foto, por exemplo, que foi configurada, se é um perfil que não é verificado, o Meta ele pede que você envie tua documentação para verificar o teu perfil. Então, se ele não está verificado, se ele está muito pouco tempo na plataforma, se ele não tem muita atividade na plataforma e você, de repente, pega isso de alguém, né? Compra um perfil ou pega emprestado de um parente teu e muda altamente a forma como aquele perfil estava se comportando, o Meta vai bloquear o perfil e talvez até ativos que estejam relacionados a ele, tá? Então, é muito importante você ter esse cuidado. Quando você comprar um perfil, dá o que a gente chama, né? Dá uma aquecida nele, pega esse perfil, utiliza ele alguns dias publicando, curtindo, sem sair já fazendo campanha, né? É aquela questão do aquecimento que o pessoal fala que é importante fazer, tá? Então, o perfil, sim, ele pode dar bloco, tá? E até mesmo aqui dentro de perfil, pessoal, o inverso também acontece. Se o teu perfil é um perfil que está há muito tempo na plataforma, se você já tem muitos anunciantes, ou se você já anuncia há muitos anos, se ele é verificado, se você nunca cometeu nenhum tipo de bloqueio, nunca levou nenhum tipo de bloqueio na plataforma, o teu perfil ele vai receber como se fosse uma identificação lá na plataforma e você vai ter uma qualificação muito boa dentro do Meta e possivelmente os teus ativos eles têm uma tendência menor de levar bloco, tá? O que acontece aqui, inclusive, pessoal, pra você ver como é extrema coisa, ainda relacionada a perfil. Eu conheço pessoas que viajaram, estavam dentro da Wi-Fi ali da sua casa, do seu escritório, trabalhando na sua cidade local, viajaram para outra cidade, inclusive Armando, meu sócio, saiu aqui de Curitiba, viajou para Florianópolis e logou na Wi-Fi lá em Florianópolis. A hora que ela logou na Wi-Fi em Florianópolis e entrou no Meta, ele bloqueou o perfil dela, na hora, porque mudou o hábito dela não era aquele, tá? Então por isso que muitas vezes quando eu saio da minha cidade natal aqui, que é Curitiba, e vou para outras cidades, eu procuro utilizar o 4G ou 5G do celular para entrar no Meta, porque daí o Meta entende que aquele celular passou por várias antenas na estrada ou durante o trajeto ali no avião, ele consegue entender que aquele celular trafegou por aquelas regiões e aí é mais difícil ele bloquear você por achar que é alguém que está num outro lugar acessando sua conta. Por que ele bloqueia? Não porque ele quer te prejudicar, mas porque ele entende, opa, peraí, essa pessoa ela estava navegando em Curitiba
e agora ela está no Wi-Fi lá em Florianópolis, alguém invadiu a conta dela, eu vou bloquear, tá? Esse tipo de bloqueio, ele não é tão severo, claro, você pode contestar o bloqueio, você pode pedir uma verificação da plataforma e a plataforma daí possivelmente vai liberar a tua conta. Aconteceu uma vez de a gente pedir essa verificação de uma conta de um cliente, porque exatamente um exemplo parecido com isso ocorreu, só que o cliente, a foto dele lá no Meta era uma foto muito longe, não dava para ver o rosto dele. Quando a gente pediu a verificação, o Meta bloqueou permanentemente o perfil dele. Ele perdeu o perfil dele e não teve jeito. A gente fez vários suportes, tentou conversar com várias pessoas lá dentro e eles falaram não, a foto dele não dava para reconhecer o rosto dele. Houve um bloqueio permanente de fora, dos estrategistas de fora da ferramenta, de fora de outro país, né? Que é uma equipe específica de segurança e não há chance da gente liberar esse perfil. Ele perdeu o perfil dele no Facebook, tá? Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. Sempre ter uma foto que dê para reconhecer o nosso rosto. Quando a gente for viajar, tentar utilizar o 4G ou 5G fora da cidade, tá? E se levar um bloco nesse sentido, na hora que for pedir a verificação de novo, tá? Se a gente tiver a condição de pedir, ter esse cuidado de ver se a tua foto tá ali certinho, bonitinho, se o teu perfil tá organizado, tá? Aí, tempo de uso, eu já expliquei aqui, né? Se o teu perfil ele tiver muito pouco tempo de uso e você mudar muito o hábito ali, ele vai dar o bloco também, tá? Dentro do pagamento, existem alguns tipos de pagamento, principalmente cartão pré-pago, tá, pessoal? A gente tem visto bastante problema com cartão pré-pago, tá? Não existia muito isso antes, mas a plataforma começou a entender que muitos anunciantes utilizavam ali de mecanismos e empresas que trabalham com cartão pré-pago e não são todos, mas alguns cartões pré-pago já estão recebendo bloco. Eu, inclusive, subi uma conta de anúncio de um cliente, configurei um cartão pré-pago lá dentro e, para minha surpresa, a conta foi bloqueada, tá? Então, pagamento, às vezes, está sendo um problema de bloco. Se você tem uma conta que você anunciava algo mais pesado, se você cometeu algum desvio de política e teve uma conta tua bloqueada e você tinha um cartão de crédito lá configurado, pode ser um cartão de crédito inclusive normal, tá? Mas naquela conta ele estava configurado e ela foi bloqueada por algum motivo de desvio de política do Meta, possivelmente, se você usar aquele cartão de crédito em outra conta, essa conta automaticamente vai ser bloqueada também. Então, por isso que as pessoas faziam muito cartão pré-pago. Quando elas tinham um cartão bloqueado numa conta de anúncios, elas iam lá, geravam outro cartão e criavam outra conta de anúncio. E a plataforma, começando a entender isso, trouxe essa problemática para nós. Não é geral, como eu falei, não são todos, mas eu já vejo acontecer, tá? Então, esses dois cuidados a gente tem que ter com o pagamento, tá? Qualidade da conta, como eu expliquei ali em cima também, se você já usa há muito tempo, se você já anuncia há muito tempo, tanto os teus produtos quanto produtos de outros clientes, caso você trabalhe com tráfego pago, se você é uma agência ou é um consultor aí de tráfego pago, você tendo mais tempo de atividade dentro da ferramenta, a ferramenta vai te qualificar, vai saber que você é um bom usuário e vai ser mais difícil você levar bloco. Claro, aqui, se você exagerar, vai levar bloco, tá? Dados cadastrais, pessoal, quando você cria um Business Manager, você tem lá a opção de colocar o teu CNPJ, quando você cria a conta de anúncio, você tem que pôr o teu CNPJ. Então, se você criar o Business Manager, principalmente, e já colocar os teus dados para confirmar a tua empresa lá dentro do BM, é muito mais difícil de você levar um bloco, porque aí você vai ter uma empresa verificada e o Meta vai saber que você é idôneo, que você é sério e que você não está ali para fazer algo contra a política da ferramenta, que você não vai se aventurar ali dentro, tá? Então, esses são os principais motivos de bloqueio, tá? Aí a gente evolui aqui para cadeia de bloqueios, ok? Então, normalmente, o que acontece? O Meta, primeiro ele bloqueia o perfil, depois ele bloqueia a página, depois a conta de anúncio e depois o Business Manager. Se você foi muito agressivo em algum desses pontos, ele vai bloquear direto ali o Business Manager. Pode acontecer, mas normalmente o que acontece? Ele vai te fazer um bloqueio ali no perfil, dependendo daquilo que aconteceu aqui, né? Se você cometeu algum desses deslizes aqui, ou se você colocou algo ali na página que está em conformidade, ele vai fazer um bloqueio na página. E se você fez algo aqui dentro do teu anúncio, ele vai bloquear o teu anúncio, ele vai reprovar o teu anúncio. E se você ficar insistindo ali, ou se for algo muito forte que você fez ali, ele pode bloquear a tua conta de anúncio, tá? E aí, claro, se isso tudo aqui for muito frequente, se você começar a ter muitos bloqueios de perfil, de página, criou várias páginas que estão com bloqueio, várias contas de anúncio que estão com bloqueio, né? Você pode, inclusive, ter o teu BM bloqueado. O que acontece aqui, pessoal? Se você, até um ponto que a gente vai conversar aqui nesse tópico aqui, ó. Se você tem um bloqueio aqui
e você acredita que você não deveria ter tomado aquele bloqueio, que foi um engano da ferramenta, tá? Você pode contestar aquela decisão. Se você teve um anúncio reprovado, mas o teu anúncio estava totalmente certo, toma cuidado só com a música. Às vezes a música que você usa tem direito autoral e pode subir num determinado momento e logo depois dar bloqueio por conta de direito autoral, então não adianta você insistir ali pedindo para revisar, tá? Então são coisas que você precisa perceber e ver ali, puxa, eu estou anunciando a minha empresa aqui que é de marketing digital, o meu anúncio não tem nenhuma promessa forte, eu estou falando dos meus serviços, está tudo certo e eu levei um bloqueio de anúncio, eu levei uma reprovação de anúncio, eu levei um bloqueio na minha conta de anúncio. Nesses casos, né, tive minha página bloqueada. Nesses casos, se você tem praticamente certeza de que você não cometeu nenhuma infração na política deles, você pode fazer uma contestação para que eles possam analisar o teu caso e muitas vezes, se você está certo, há uma liberação. Eu já levei bloqueio de perfil, de página, de conta de anúncio, só não levei bloqueio de business manager, tá? Esse é mais grave, eu nunca levei. Mas nesses 3 aqui já levei. E teve casos em que eu fiz a contestação e voltou com a aprovação e eu continuei tocando a campanha porque eu tinha certeza que não tinha problema nenhum ali, tá? Então aqui seria aí a cadeia de bloqueios, ok? E aí o que interfere para que a gente possa entender como que o Meta lê tudo isso? O que acontece? Porque às vezes você tem um computador ali que você usa e esse computador ele é utilizado para fazer ali uma campanha ou outra que tem uma promessa um pouquinho mais forte, né? E você atende vários clientes. De repente você começou a receber uns bloqueios ali nos clientes que tem um nicho um pouquinho mais sensível e você vê que todos os teus outros clientes estão começando a levar bloco, tuas contas todas, e você está desesperado ali, que você fala, meu Deus, agora está tudo bloqueando, vem um efeito cadeia aqui, literalmente mesmo, e tô tendo bloqueio em tudo. O que acontece, pessoal? O teu dispositivo, ele tem um DNA, que a gente chama de fingerprint, que é a impressão digital. Como o ser humano tem a impressão digital, o Meta e todas as ferramentas da internet, eles conseguem entender que o teu computador é como se ele tivesse uma impressão digital, através da forma como você navega, através dos aplicativos que você tem instalado nele, através do número de série da tua placa-mãe. Cara, vocês não podem imaginar, assim, tudo que eles conseguem ler do teu computador, né? Até número de série da tua placa-mãe, eles conseguem, tem algumas plataformas que conseguem entender qual é. Então, assim, realmente, o teu dispositivo, ele tem uma fingerprint, ele tem uma impressão digital. E acontece que se você tiver muitos bloqueios ali por conta de você estar rompendo a política deles em algum ponto, em um determinado cliente, e em outros clientes não, e você está usando o mesmo dispositivo, isso vai fazer com que você tenha, com certeza absoluta, todos os teus ativos começando a ser bloqueados por cadeia. Então aqui tem que tomar cuidado com isso, tá? Internet também. Se você usa uma Wi-Fi que tem exatamente essa característica de anunciar nichos sensíveis e com promessas fortes, que você está levando bloqueio e atende outros clientes dentro dessa mesma Wi-Fi ali, daquele uso ali, que não são tão agressivos, você pode ter o risco de ter tudo aquilo comprometido por causa da tua Wi-Fi, porque quando você está logado no Wi-Fi, ele consegue entender que aquela rede ali tem um IP e faz essa correlação. Às vezes até colega de trabalho, já vi acontecer dentro de uma agência, de ter uma pessoa que precisa anunciar nichos mais sensíveis e outras que anunciam nichos mais tranquilos, de outros clientes, de agências de publicidade que atendem vários clientes, e aí por conta do uso da internet, uma pessoa começar a ter bloco na conta dela e praticamente as pessoas que trabalham junto com ela receberem bloco também. Então às vezes você fica, cara, o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. O que aconteceu? Eu tô começando a levar bloco aqui, às vezes é por causa da internet. Tá? Então pode acontecer também. Tá? Não se preocupem, porque na aula que vem, o próximo vídeo vai ser sobre contingência. Eu vou mostrar para vocês o que é um multilogin, como trabalhar no multilogin, como fugir um pouco disso. Tá? Eu preciso anunciar um pouco mais firme aqui, eu vou precisar trazer uma promessa um pouquinho mais forte. Tá? Aí eu quero correr risco. Nem que eu tenha o BM bloqueado, a conta de anúncio bloqueada, eu vou ter vários BMs, eu vou ter várias contas de anúncio, eu vou ter vários perfis, e esses perfis eles vão durar ali uma semana, um mês, se durar mais de um mês eu tô no lucro. Legal, dá para fazer também, não tem problema, tá? Mas aí a gente vai ter que ter uma contingência muito bem montada, a gente vai ter que ter algo bem robusto ali para suportar tudo isso. E o vídeo da aula que vem, já tô dando um spoiler aqui, vai ser só sobre isso. Então a aula que vem, já se prepara aí que a gente vai soltar esse vídeo. Tá? Então aqui a gente falou um pouquinho de fingerprint, tá? E aí, pessoal, o que eu faço depois de um bloqueio? O que acontece, tá? Basicamente, se a gente tem certeza, como eu falei, que a gente está certo, que a gente não tem motivo para ter recebido aquele bloqueio, a gente vai contestar, a gente vai mandar a nossa documentação para tentar liberar o nosso perfil e a gente vai entrar em contato com o Meta para resolver. Vai falar, poxa, o que aconteceu? Eu tive um bloqueio, mas cara, eu não fiz nada errado, tá? E aí o Meta pode tentar resolver o nosso problema. Se o Meta não resolver o nosso problema, como foi o caso daquele cliente que não tinha uma foto muito visível ali para a ferramenta, que trouxe um retorno de que o perfil estava bloqueado permanentemente, não tem muito o que fazer, né? Nesse caso de perda de perfil, tem que criar outro perfil, tá? Conta de anúncio,
se você tiver uma conta de anúncio bloqueada e você não conseguir liberar essa conta de anúncio, o ideal é que você tenha um perfil que a gente chama de perfil trash, né? Um perfil de lixo, e aí você jogue essas contas aí para esse perfil lixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Frederico e tenho lá uma outra pessoa, que é uma pessoa fictícia de um perfil que eu comprei, que toda vez que eu tenho uma conta de anúncio ali bloqueada, que eu tenho uma página bloqueada e que eu não consigo desbloquear por algum motivo, ou porque eu contestei e não deu certo, ou porque eu sei que eu cometi uma infração ali de política, mas eu precisei arriscar, tá? Eu tiro do meu perfil, que é o perfil que eu uso no meu dia a dia, e coloco num perfil que eu chamo de trash ali, né? Que é um perfil que recebe todo esse lixão aí que a gente vai gerando na ferramenta, tá? Então, depois que eu recebo um bloqueio, é isso que eu faço. Eu analiso. Posso contestar ou não? Não, não posso contestar. Então eu já tiro do meu perfil, passo para o perfil trash e vida que segue. Posso contestar? Vou contestar. Contestei. Veio o pedido de contestação a meu favor? Legal, vou continuar usando. Veio o pedido de contestação contra, ele não me aprovou, eu vou tirar aquele ativo da minha mão e vou jogar nesse perfil trash. Pessoal, 2 pontos aqui muito importantes, presta bastante atenção agora aqui, que são 2 pontos que são fundamentais dentro dessa análise aqui que a gente está fazendo de bloqueios, tá? 1, contingência no sentido de você ter mais administradores com acesso aos teus ativos, tá? Imagine que eu sou aquele meu cliente que perdeu o perfil. Eu tô lá trabalhando aqui com todos os meus clientes, com todos os meus ativos, e aí eu cometo ali alguma coisa, eu saio de Curitiba, entro no Wi-Fi fora de Curitiba e o Facebook me bloqueia. Daí, imagina a seguinte situação. O Facebook me bloqueou e eu tento resgatar o meu perfil. E o Facebook fala para mim, não, teu perfil tá bloqueado permanentemente, por algum motivo. Imagine se eu não tiver nenhum outro administrador nos meus BMs e nos meus ativos, nas minhas contas de anúncio e tudo mais. Eu nunca mais vou ter acesso a nada, eu vou perder tudo, tá? Então esse é um ponto muito importante de contingência, que é uma contingência diferente da que a gente vai falar na semana que vem, que é a importância de você ter outras pessoas com acesso aos mesmos ativos que você. Outras pessoas ou outros perfis. Assim como a gente falou que a gente tem um perfil trash, a gente pode ter um perfil backup. Então a gente pode criar um perfil ou pegar um perfil de algum parente nosso, de alguém que a gente conhece, ou comprar, né? E utilizar esse perfil para ser administrador aonde a gente é. Então, todos os ativos que a gente tem como administrador, a gente coloca esse perfil também. Se um dia a gente tiver problema no nosso usuário e perder esse usuário, porque pode acontecer, a gente tem como acessar esses ativos e não corre o risco de perder tudo, que seria um transtorno. Esse é um ponto. O outro ponto, pessoal, é em relação ao que a gente vai falar um pouquinho já da aula que vem. Quando a gente compra um perfil, tá? Ou quando a gente usa um perfil de um parente nosso, que a gente vai entrar mais a fundo aí na semana que vem, mas já dando aqui um parênteses muito importante, tá? Ou quando a gente pega, né, esse perfil, já vem com BM, já vem com uma conta de anúncio, uma página, o que acontece? Assim como a gente tem a nossa qualidade de conta, a gente tem as qualidades dos nossos ativos. Então eu, Frederico, trabalho com Meta há mais de 10 anos e nunca tive problemas graves com a ferramenta. Todos os ativos que eu criar com o meu usuário, eles são ativos de qualidade. Porque o Meta vai fazer esse rastreio. Ele vai falar, não, o Frederico é top, o cara tá aqui há mais de 10 anos e, cara, o cara é gente fina, né? Então, se o Frederico criar uma página, um business manager, uma conta de anúncio, legal, a gente vai entender que é uma página de qualidade, vai ficar de olho, mas assim, a gente já tem um entendimento, o algoritmo já tem um entendimento que vai estar tudo certo ali, né? Agora, quando a gente compra, né, isso de algum perfil ou pega isso herdado de alguém, tem que tomar um cuidado porque muitas vezes a gente não sabe quem é aquela pessoa, principalmente quando a gente compra o perfil. Pode ser que aquela pessoa ela crie para vender vários perfis, vários BMs, vários perfis, né? E aí esses BMs e esses perfis estão distribuídos aí pela internet e as pessoas estão usando para queimar mesmo, para anunciar a sexualidade, colocando ali a pele da mulher mesmo, a mulher só de lingerie, né? Ou para vender emagrecimento, falando que em 10 dias você vai perder 10 quilos, né? Sabendo, ó, essa campanha aqui tem muita gente que faz isso, essa campanha aqui vai durar 10 dias, 20 dias, mas não tem problema, a gente vai ganhar muito dinheiro nesses 10, 20 dias, tá? Só que aí o que acontece? Aqueles ativos começam a ficar poluídos, começam a ficar sujos, e aquela pessoa vai dispensando aqueles ativos e vai comprando outros, né? Só que imagine se você vai lá e compra um ativo de alguém que foi a pessoa que começou a criar aqueles ativos, que criou todas aquelas contas, que criou toda aquela situação. Você vai herdar um ativo de má qualidade, tá? Então isso é muito importante que a gente tenha em vista. Por isso que o recomendado é você tentar não comprar perfis, é você criar perfis e aquecer, você mesmo criar esses perfis e fazer um aquecimento. Claro, você não vai fazer isso se você for queimar eles, se você for fazer uma promessa muito forte. Daí,
você pode comprar esses ativos mais sujos mesmo, porque você sabe que não vão durar muito tempo. Só toma cuidado, assista a aula que vem, para você não manchar o teu usuário principal com esses usuários que vão ser utilizados para anunciar promessas mais fortes. Porque na semana que vem eu vou te ensinar isso. Eu, Frederico, o Meta nunca me viu anunciando essas coisas. Quando eu preciso anunciar algo mais pesado, fazer uma promessa mais forte, eu utilizo esse sistema de contingência para que a ferramenta não saiba que sou eu que estou fazendo aquilo, tá? E é isso que eu vou te ensinar a fazer. Agora, quando é algo que você vai utilizar para você, né, com o interesse de ser duradouro, o ideal é que você não compre de alguém que você não conheça, né? Se você precisa de perfil para você utilizar e você sabe que vai ser de forma segura, tenta pegar de algum familiar, tenta pegar de alguém que você saiba a proveniência. Tranquilo? Pessoal, esse foi um vídeo muito completo sobre motivos de bloqueio. Eu, assim, trouxe tudo que eu já vi ao longo de todos esses anos, de todas as leituras que eu fiz de política, porque eu já li várias e várias vezes a política do Meta e do Facebook Ads, né, para poder entender o que eu posso, o que eu não posso, porque a gente sofre muitas vezes com esses bloqueios, tá? E o objetivo foi trazer tudo isso numa aula top para vocês. Então, não perde tempo e senta o dedo no like agora. Eu peço isso, por favor, para vocês, porque o conteúdo foi muito top e eu acredito que vale o like de vocês aqui, tá? E ajuda muito a gente. A gente fica muito feliz de ver que o vídeo está sendo entregue para mais pessoas. O YouTube consegue distribuir melhor também o nosso conteúdo. É importante pra gente. Então, se você puder, deixa aqui o like. E para continuar seguindo, recebendo todo esse conteúdo, que é um conteúdo de nível assim avançado mesmo, que a gente não fica aí se preocupando em se está vendendo curso pago, se não está vendendo curso pago. O nosso conteúdo é gratuito e a gente coloca aqui um nível de curso pago mesmo. Então, se você quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, segue o nosso canal, não corra o risco de ficar sem ter esse nível de conhecimento ao teu lado. Mais uma vez eu agradeço você estar aqui comigo de novo e eu espero você numa próxima, hein? Grande abraço!